Galáxias são verdadeiras ilhas de luz no universo. Se você tiver um telescópio e apontá-lo para qualquer direção do céu, você certamente encontrará centenas de galáxias a perder de vista. Infelizmente, como nós estamos localizados dentro da Via Láctea, não há como vê-la de fora. Mas diante de tantas galáxias que existem por aí, algumas são inegavelmente parecidas com a nossa em referência às características físicas. Recentemente, o James Webb fez uma descoberta fascinante, onde ele acabou encontrando uma galáxia muito parecida com a nossa. No vídeo de hoje, vamos viajar bilhões de anos-luz para conhecer essa estrutura. Observar galáxias distantes nos dá a impressão de que podemos ver sua estrutura completa, como discos espirais majestosos ou elipses brilhantes flutuando no cosmos. No entanto, quando tentamos aplicar essa mesma perspectiva à Via Láctea, enfrentamos um problema fundamental: estamos dentro dela. Nossa posição privilegiada no Sistema Solar nos permite contemplar suas estrelas, nebulosas e braços espirais, mas impede que enxerguemos a galáxia como um todo. Seria como tentar fotografar uma floresta inteira enquanto estamos entre as árvores, onde nossa visão está limitada pelo que nos cerca. A Via Láctea não é uma mera estrutura cheia de estrelas, mas algo mais complexo, onde temos bilhões de astros concentrados em um disco que pode medir 120 mil anos-luz de diâmetro. Esse disco é relativamente fino, medindo algo entre 1 e 3 mil anos-luz de espessura, onde temos estrelas nebulosas e muita poeira interestelar. Mesmo olhando para regiões distantes, nossa linha de visão sempre esbarra em nuvens de poeira e aglomerados estelares, dificultando a captação de uma imagem global da galáxia. Além disso, para sair da Via Láctea e, digamos, observá-la de fora, seria necessário percorrer uma distância colossal. Para escapar do disco em uma direção perpendicular, precisaríamos viajar pelo menos 1.500 anos-luz, enquanto na direção do plano galáctico, nossa jornada se estenderia por até 25 mil anos-luz antes de alcançarmos uma posição onde sua forma espiralada começasse a ser visível. Mesmo considerando as velocidades atuais das sondas espaciais, que percorrem dezenas de milhares de quilômetros por hora, levaríamos milhões de anos para atingir uma distância suficientemente grande para obter essa perspectiva externa. Nossa melhor alternativa para entender a aparência da Via Láctea vem da combinação de observações astronômicas e comparações com outras galáxias. Ao estudar estruturas similares como Andrômeda, que possui cerca de 1 trilhão de estrelas em um formato espiral parecido, podemos inferir como nossa galáxia se pareceria para um observador distante. Mapas detalhados do céu e medições da posição e do movimento das estrelas também nos ajudam a reconstruir um modelo tridimensional da Via Láctea, fornecendo uma ideia aproximada de sua estrutura. Portanto, a impossibilidade de vermos a Via Láctea de fora não se deve apenas à distância que precisaríamos percorrer, mas também à nossa posição dentro dela e às barreiras naturais impostas pelo próprio meio interestelar. Ainda assim, com os avanços da astronomia, continuamos a aprimorar nossa visão sobre a galáxia que chamamos de Lar, desvendando seus segredos mesmo sem jamais termos contemplado sua grandiosidade de um ponto de vista externo. A descoberta da galáxia Big Well pelo telescópio James Webb acrescenta uma peça fascinante ao quebra-cabeça da evolução das galáxias. Observada em um estágio inicial do universo, essa estrutura se assemelha à Via Láctea, mas em uma escala ainda maior. Com um disco espiral bem definido e um tamanho superior ao da nossa galáxia, Big Well desafia as teorias tradicionais sobre a formação galáctica, sugerindo que estruturas complexas podem ter surgido muito antes do que se pensava. Essa descoberta revela que a existência de galáxias muito massivas e espirais não é algo exclusivo do universo moderno, mas pode ter existido bilhões de anos atrás, em uma época onde os astrônomos acreditavam que apenas galáxias irregulares existiam. Ou seja, essa estrutura colossal semelhante à Via Láctea se destaca pela sua existência e sua idade. Sua luz basicamente percorreu mais de 12 bilhões de anos até chegar até nós.
o que significa que estamos observando quando o universo tinha apenas 15% da sua idade atual. Essa galáxia desafia os modelos tradicionais que previam um crescimento mais lento e gradual das estruturas cósmicas. Galáxias de disco, como a Via Láctea, são compostas por uma estrutura central densas e braços espirais bem definidos, onde estrelas, gás e poeira se organizam em um formato rotacional. A presença de uma galáxia como essa no início do universo sugere que processos desconhecidos permitiram a formação de estruturas ordenadas muito antes do previsto. Normalmente, as fusões entre galáxias jovens tendem a desestabilizar seus discos e criar formatos irregulares. No entanto, a Big Well conseguiu manter sua morfologia espiralada, mesmo crescendo rapidamente para um tamanho extraordinário. As observações do James Webb indicam que a Big Well é 3 vezes maior do que outras galáxias da mesma época e apresenta uma rotação extremamente rápida. Sua massa e velocidade são comparáveis às chamadas galáxias superespirais do universo, tornando-a uma das maiores já detectadas nesse período cósmico. Outro fator intrigante sobre a Big Well é sua taxa de crescimento. Apesar de seu tamanho impressionante, ela continua formando estrelas em uma taxa similar à de outras galáxias da mesma idade cósmica. Isso indica que os processos de acreção de gás e fusões galácticas ocorreram de maneira organizada, evitando perturbações severas de sua estrutura. A comparação entre a Big Well e a Via Láctea se justifica não apenas pelo formato espiralado, mas também pela organização de suas estruturas internas. Se a Via Láctea passou por um processo evolutivo semelhante, isso pode indicar que galáxias massivas do universo moderno começaram a se formar muito antes do que se imaginava. A semelhança estrutural entre ambas reforça a ideia de que mecanismos universais podem reger o crescimento das galáxias ao longo do tempo cósmico, independentemente do período em que surgiram. A descoberta da Big Well foi altamente improvável, pois os modelos atuais de formação galáctica estimavam menos de 2% de chance de encontrar uma estrutura tão desenvolvida em uma época cósmica tão remota. Na imagem do James Webb, temos em contraste impressionante uma galáxia azul brilhante que está a apenas 1,5 bilhão de anos-luz de distância, tornando a Big Well aproximadamente 50 vezes mais distante que essa como referência. Embora ambas pareçam ter um tamanho similar, a enorme distância da Big Well revela a sua escala física verdadeiramente colossal. Estudo dessas galáxias não apenas nos dá pistas sobre o passado do universo, mas também da própria evolução da Via Láctea e de outras grandes galáxias espirais que hoje dominam o cosmos. Dessa forma, se pudéssemos ver a Via Láctea de fora, ela seria idêntica à Big Well, mas com algumas diferenças sutis que refletem sua história evolutiva única. Enquanto a Big Well cresceu em um ambiente cósmico especialmente denso, a Via Láctea parece ter surgido em uma trajetória mais estável, acumulando matéria gradualmente ao longo de bilhões de anos. Aqui temos então mais uma grande descoberta do James Webb, uma galáxia verdadeiramente parecida com a nossa a uma distância colossal. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!